Eu deixei de ser professor universitário e de publicar artigos científicos em congresso, como eu fiz por quase 30 anos, porque minha vaidade exigia que eu não falasse mais para 4 pessoas na plateia, depois lançasse na plataforma CNPq um artigo que seria lido por 6. A minha vaidade... Você era lido, hein? Eu era muito popular. Nossa. Eu era muito popular. Principalmente quando eu obrigava os alunos como bibliografia o meu texto. Eu escolhi esse comentário para a gente deixar por último, Karnal, porque eu acho que ele já puxa um gancho para o tema da nossa conversa de hoje. A gente escolheu o título Humilhados e Ofendidos, que é o título de um livro do Dostoiévski, que tem pinceladas ali de traços autobiográficos. E a gente escolheu Humilhados e Ofendidos pensando um pouco nessa nossa dinâmica de hoje em dia, que a gente observa, acho que principalmente nas redes, né? Porque é um lugar onde a gente tem se colocado com mais frequência, a gente tem perdido um pouco os encontros presenciais para conversar mais por ali, pelas redes. E um pouco essa dinâmica não só de ofensas frequentes, de exposição dessa sensação de humilhação, mas talvez muitas vezes de uma dificuldade de estabelecer grau de ofensa. Então, tudo virou uma ofensa muito grave. Se você não se ofende constante e frequentemente, você é confundido com um alienado. E uma dinâmica que caracteriza uma emoção como ressentimento, e aqui eu estou usando a definição da Maria Rita Kel, que inclusive você entrevistou no seu canal, e tem um livro ótimo sobre isso, que fala do ressentimento como uma mágoa que você não quer deixar passar. Você não toma nenhuma atitude para fazer com que aquilo passe, você não se coloca diante daquela dor. E eu achei que essa história do vocês correm o risco de falhar tinha relação com isso, porque, de fato, você precisa se colocar nas coisas e se colocar pressupõe o risco de falhar. E aí, para passar para passar completamente a bola para você, eu separei 2 frases do Humilhados e Ofendidos, e aí eu deixo você falar um pouco desse texto que foi publicado em 1861. A primeira é uma frase que fala da Nelly, uma garota que sofreu muito, e é descrita dessa maneira. Pareceu-me que ela mesma cutucava sua ferida de propósito, sentindo uma espécie de necessidade de fazer isso, uma necessidade de desespero, de sofrimento. E com quanta frequência isso acontece em um coração que perdeu muito. E outra frase do príncipe Volkovsky, russo é assim, gente, a primeira lida é como é. É o seguinte, nesse tipo de infelicidade a pessoa experimenta até uma espécie de êxtase elevado, por se sentir completamente certa e magnânima e ter pleno direito de chamar o seu ofensor de patife. Muito interessante. Esse é um texto extraordinário porque é um texto que dialoga com o exílio de Dostoiévski na Sibéria. É um texto no qual a influência de Dickens já é visível sobre ele. Ele já leu Dickens, já leu as grandes obras desse inglês que fala tanto da pobreza. Nós estamos em uma sociedade russa que está no processo de abolição da servidão. Então, que as diferenças sociais não são dadas temporariamente, mas são dadas pelo nascimento. É um tipo de desnível social diferente do nosso, porque no nosso há esperança que eu possa enriquecer. Todo o nosso discurso atual é uma ideia de que isso possa acontecer. Na Rússia isso é um pouco diferente. A pobreza é mais dramática, porque o inverno mata as pessoas que não têm recursos. E o narrador, você falou dos nomes em russo, meu problema não são os nomes em russo, eu não falo russo. O problema é que eles voltam com outros nomes. Então, por exemplo, o Ivan é Vânia. O Ivan, o narrador, nessa obra, ele volta como Vânia. Em nenhum momento as pessoas dizem que Vânia é Ivan em russo. E eu que não falo russo me perco. Gente, e fico... Quem é a Vânia? Quem é a Vânia que entrou aqui? Mas a grande questão do gênio Dostoiévski, acho que Dostoiévski é um dos autores mais importantes para mim, é que ele trata do prazer que a Maria Rita Kel traz nesse conceito não freudiano por excelência, que é o ressentimento, essa paixão triste, como diz Spinoza, essa vontade de macerar a dor, porque a dor me dá identidade. Eu tenho 2 maneiras de brilhar no mundo. Uma é eu atingir o topo e ser lindo, rico, inteligente, que é mais difícil. E a outra é eu ser o último da pirâmide e dizer como o profeta Jeremias, olhai, ó vós que passais, se a dor maior do que a minha. Esta frase, inclusive, está na Pietà do Michelangelo, das Lamentações do profeta Jeremias no Antigo Testamento. Eu tenho grande prazer nesta ferida, porque esta ferida me torna único. E ela disfarça
a minha participação. Porque se eu fui humilhado, ofendido, excluído, se eu sou alguém que pertence a esse grupo, eu não preciso fazer mais, porque eu já tenho meu lugar garantido. É um pouco o orgulho de alguém excluído do sistema de castas, né? É um pouco a vaidade de quem não tem nada a perder. Então, das duas maneiras de obter identidade, uma positiva e outra por exclusão, esta é a ferida, talvez a paixão mais triste, porque quando Spinoza fala em paixão triste, está falando de uma paixão, de uma passio, algo que me move a continuar naquilo. E para os budistas, o perdão não se impõe por necessidade de um Deus que exige que eu perdoo, como um dos 7 pedidos do Pai Nosso para nós. Para os budistas, o perdão é uma necessidade de eu superar aquela dor, para eu seguir adiante, não para o outro, e não para um Deus que no budismo não existe. Então, ser humilhado e ofendido é um lugar muito bom de estar. Ou seja, o ódio também é um lugar quentinho, como diz um grande comentarista da internet. O ódio é um lugar quentinho e é um lugar que me dá segurança, porque eu sou o filho que não foi amado pela minha mãe, eu sou o aluno que era escorraçado da sala de aula, eu sou a pessoa que não tem boa aparência. Tudo isso pode ser verdade, mas com o sentimento de humilhação, ressentido, eu não preciso fazer mais nada, porque meu lugar está garantido no universo. Totalmente diferente quando você está lutando, como um grupo, por exemplo, que luta contra o racismo, para poder dizer que você não pode ser alvo daquele tipo de palavra, porque ela ataca a pessoa, diminui sua autoestima, induz ao suicídio e promove violência, porque toda violência começa com um sentimento de humilhação. Então, como se diz, a piada antissemita abre os portões de Auschwitz. Eu tenho que recusar aquilo que me ataca, isso é uma coisa, e a outra coisa é quanto eu gosto, cultivo e macero, eu vou usar essa palavra quando você coloca para curtir no álcool, para macerar algo e extrair daquilo o máximo possível.